senhor quer saber qual é a situação financeira real do Brasil que esse governo mentiroso e essa imprensa podre escondem? O governo federal arrecada cerca de 10 bilhões por mês e paga, por mês, mais da metade disso de juros. É a mesma coisa que o senhor ganhar 300 por mês e, de juros, pagar 150. Não existe nenhuma saída possível para uma situação dessas, a não ser a ruptura definitiva com o sistema financeiro internacional. Chega de pagar juros! Eu sou o único candidato a presidente que tem coragem para dizer isso. De afirmar que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Dos 178 países do planeta, apenas 5, vejam, apenas 5 têm o poder de monopolizar o armamento nuclear e impõem aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, no Brasil, na nossa casa. E não digam que isso não pode acontecer, porque os Estados Unidos já fizeram isso com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído 2 cidades. Esta é que é a verdade, porque é mentira dizer que o dinheiro para construir a bomba deve ser usado para educação e saúde, como está dizendo o governo. Se é assim, por que não fizeram isso até agora? Que eu saiba, ninguém construiu bomba no Brasil. Por que deixaram as escolas, os hospitais caindo aos pedaços? Temos que construir a bomba para nós nos defendermos e sermos respeitados no cenário internacional, para podermos ser tratados como adultos. Ter condições de fazer a bomba é o mesmo que afirmar: respeitem-nos, deixem-nos em paz, não somos mais uma colônia, queremos trilhar nosso próprio caminho. Sou professor de medicina e estudei a vida inteira para salvar vidas, não para matar. A bomba não é para fazer a guerra, ela é a garantia da paz. O quadro que está por vir é aterrador. Confisco de poupança, bloqueio de aposentadorias, hordas de milhões de desempregados, famintos nas ruas, colapso de energia elétrica e paralisação de praticamente toda a atividade produtiva no Brasil. Venho alertando há 9 anos. É preciso coragem para proclamar a independência econômica do Brasil. 1. Ruptura com o sistema financeiro internacional. Poder-se-iam construir 1 milhão de habitações por mês. Ataque brutal ao desemprego. Faremos um investimento maciço na indústria nacional e na agricultura, com a diminuição de impostos e das taxas de juros, estimulando a produção nacional, parando de importar alimentos e reduzindo ao mínimo as outras importações. Traremos a escola pública para o nível de excelência que tinha no passado. Todos terão a escola pública que eu tive, onde aprendi a falar e escrever corretamente. O professor voltará a ser admirado e respeitado. Todos terão acesso a atendimento médico gratuito. Pobre não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Se eu não cumprir qualquer uma dessas metas no primeiro ano de governo, renunciarei em conjunto com toda a minha equipe. O Brasil está em perigo. Um fantasma terrível ronda nossos lares. É o espectro do desemprego que traz com ele a falta de esperança, a fome, o desespero e a violência. A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Não estou preocupado com o que a imprensa diz a meu respeito. Se o senhor está insatisfeito com tudo que aí está, se o senhor quer uma nação realmente soberana, uma nação da qual seus filhos se orgulhem, uma nação que possa não estar de joelhos como a nossa hoje, sendo a nação mais rica do planeta. Enquanto nós não pudermos nos levantar como nação com o núcleo básico, que é a família, né? Continuando do jeito que está, como um navio sem rumos, com essa de nada mais tem importância, em que todo mundo tem medo de dizer que tem que ser respeitado uma autoridade. Até Cristo, o grande Jesus Cristo, o mentor do universo, num certo momento pegou açoite na mão contra os vendilhões do templo. Não se pode continuar mais nesse estado de caos institucional generalizado. É preciso haver ordem na casa. O país tem dinheiro, isso que o senhor ouve é mentira. O senhor está sendo enganado. Aqui na década passada, veja, senhor, saíram mais de 100 bilhões de dólares daqui, pagos ao sistema financeiro.
O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso. Há dinheiro de sobra. Há dinheiro para construir estradas, há dinheiro para equipar hospitais. Hoje, para conquistar uma nação, não é preciso mais invadi-la. Compram a imprensa do país sem que o povo perceba. Depois, controlam o pensamento da população, que elege a maioria dos patifes para destruir a nação. A ordem internacional é eliminar a qualquer custo quem quer libertar a nação. Inteligência. Algo faz com que um indivíduo seja mais bem dotado que outro. Ela se desenvolve até 15, 16 anos, dependendo de condições ambientais, de estímulos e de alimentação. Cultura é outra coisa. É o preparo que o indivíduo adquire durante a vida. Então o senhor tem indivíduos com diplomas, preparadíssimos. Desculpe, quero apenas bestas. Perdoe, é linguagem comum. Mas são indivíduos tão mal dotados que a gente olha, meu Deus, do que adianta diploma? E o senhor conversa com um indivíduo da favela que não teve acesso a nada e fica impressionado com o brilho intelectual. Normalmente quem vai para a política é um indivíduo mal dotado pela natureza. É um indivíduo que quer fazer carreira fácil, que percebeu na corrida desenfreada que está aí pelo poder. Quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tenho nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? O que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que... Não sei. Só um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Bem, eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas... Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação. Eu não entendo. Não estou fedendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige. Greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa, outra coisa é viver disso. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como aliás o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, que eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Dever-se-ia exigir um mínimo. A formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus esquemas, eu não penso assim. Tenho o direito de pensar diferente. Eu sou diplomado em medicina. Como médico, eu jamais poderia defender a pena de morte. Como estadista, veja o senhor, em chegando a um cargo desse gênero, o que eu faria, uma vez que essa decisão de uma seriedade extraordinária, era uma consulta à população, medida que já é prevista. Plebiscito, sem dúvida. Agora, como homem, eu sou capaz, no momento em que vejo uma criança ser estuprada, eu sou capaz, eu tenho certeza que no momento desse é talvez capaz de matar uma pessoa. Respondi como médico, como homem e como estadista. Se o indivíduo mau soubesse que ele fazendo mal aos outros, ele no fim faz mal a ele mesmo, ele se corrigiria. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo, em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Porque eu, como qualquer cidadão do povo, qualquer pessoa comum, qualquer pessoa da rua, se sente extremamente constrangida diante da absoluta falta de perspectivas, sem prometer nada a ninguém, sem nenhum compromisso disso que se chama a política convencional do nosso país. Essa troca de favores que, perdoe-me o senhor,
torna-se para um cidadão comum repugnante, que produz náuseas. Náuseas de que eu fui acometido ontem quando olhei para a televisão. Durante a juventude, né, egresso de família humilde, e tendo tido contato com a filosofia marxista, eu fui um entusiasta dela. E do ponto de vista teórico, eu vou dizer para o senhor, eu nunca vi nada mais belo. Uma sociedade onde não houvesse patrões empregados. Uma sociedade onde não existisse a herança. Onde as oportunidades das minhas filhas, as mesmas do filho do motorista. Mas, infelizmente, do ponto de vista prático, isso fracassou. Qualquer pessoa lúcida que observe o quadro político no planeta sabe que, infelizmente, por alguma razão que eu não sei caracterizar, por alguma razão íncita ao ser humano, isso não deu certo. Então eu vou defender, em chegando ao poder, a propriedade privada dos bens de produção. Então é regime capitalista. Claro. Se o senhor quisesse definir, isso é o que se chama nos textos à direita. Mas eu não aceito o elitismo. Eu não aceito essa forma de governo que aí está, que deixa metade da população passando fome. Eu não aceito, sob nenhuma hipótese, esse processo de destruição de todos os valores cívicos da sociedade. Então, se o senhor quiser dizer que eu quero progresso, eu sou da esquerda. Não aceito a desordem da esquerda, disse isso hoje. Não suporto isso que se chama aqui de democracia, é falso. Isso é falso. Mas eu não aceito que uma pessoa tenha o direito de expor o seu ponto de vista durante 15 segundos. Eu gostaria que um desses senhores do Congresso que fez a lei, que um deles se exprimisse. Eu gostaria de ver se seria capaz disso. Isso é o répito para qualquer um deles. Aliás, eles pensam muito devagar. Bem devagar. Eles são extremamente lentos na expressão. E leia telepronto. Eu falo de improviso, como estou falando para o senhor. Não preciso que ninguém escreva meus textos. Eu mesmo os escrevo. Não preciso de assessores para dizer-me o que fazer na área de saúde do país. Eu sou médico. Trabalhei em pronto-socorro, dediquei a vida inteira ao trabalho. E continuo trabalhando. Permanentemente. Não vivo de renda, não tenho nada contra quem vive. Mas não vivo também de favores do governo. Se eu não for eleito, não sou candidato a nada. A vereador, deputado, senador, prefeito. Eu não gosto desse processo como aí está. Perfeito. E nem aceitarei nenhum cargo em confiança de nenhum deles. Eu sou candidato à presidência da República e ganharei a eleição. Eu passei a vida toda estudando, desde 8 anos de idade. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria e movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria e movimento. Que é matéria e movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico, eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples, nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Deixa bem claro para não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus, eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus, como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo o seu para se exprimir. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Agora, o outro ponto, o senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra de absoluta desordem, em que não se respeita coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam cenas de lascívia, de sexo quase explícito, dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso.
a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, o senhor tem barba, é um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação para com toda essa farsa. Porque uma coisa é o que os senhores dizem que o povo quer, outra coisa é o que o povo quer realmente. Foi convidado ou teve vontade de participar da passeata gay? Não, senhora, não tive vontade, não fui convidado e se tivesse sido convidado não iria. Por que não? Porque eu discordo radicalmente disso que vem sendo feito e tenho razões específicas. O que vem sendo feito? Isso. Esse enaltecimento de uma característica de certas pessoas que tem que ser respeitada, mas que não tem que ser aplaudida. Uma coisa, veja só, que eu tenho menor preocupação em ter votos ou não desses senhores. Já disse isso em cadeia nacional de rádio. Senhores e senhoras? Sim, eu generalizei. Senhores é plural. Então, bom, senhores, tá certo, tá certo. Em alemão seria senhora. Se estivesse falando só se referindo aos homens. Não. O comportamento homossexual masculino ou feminino fere as leis da natureza. Ele é uma variante, como tantas outras há do normal, variante. Mas é uma variante espúria. A natureza fez homem e mulher para procriarem. Eu costumo fazer essa pergunta sempre ao vivo em televisão, quando me perguntam. Se isso for estimulado a um ponto em que a maioria da população se torne homossexual, eu pergunto, quanto tempo durará a espécie humana? Ao que eu saiba, homens e homens, ou mulheres e mulheres não procriam. Deixa eu dizer para a senhora, isso é uma aberração da natureza. Eu sou professor de medicina, perdoe-me. Quer dizer, para deixar bem clara a função. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. E o serviço da dívida, isso é apenas o serviço, cada vez maior e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa, quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo de Sua Excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência, já discutiu com ele certa feita ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. O que é carreira política? É a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, das promessas não cumpridas. É o paraíso da incompetência. É por isso que estamos nesta situação de desgraça, miséria cultural e falta de esperança. Se o senhor é pobre, como eu fui, não se iluda. O senhor tem direito a um salário decente, que lhe permita viver com dignidade. E não só uma cesta básica, como se fosse uma ração para porcos. Reaja! Veja como o senhor tem sido enganado todo esse tempo. Políticos são como os macacos que pulam de galho em galho à procura da melhor sombra. Eternos caçadores de votos. Novelas, músicas e apertos de mão até novembro. Depois, adeus compromissos. Inflação, fome e miséria até a próxima eleição. O que eles querem não é consertar o Brasil. É conseguir o seu voto a qualquer custo para continuar no poder. Não me falem de experiência política. Não serve para nada. O Congresso está cheio de políticos experientes que levaram o povo à miséria. Experiência não é fazer muito, é fazer direito. O presidente não precisa ter sido político, precisa saber decidir. Chega de pôr a culpa de tudo no regime militar. Tudo esteve errado antes, durante e depois de 64. Nunca houve preocupação social neste país. O número de pobres e analfabetos vem aumentando ano a ano. O senhor deve estar curioso em saber por que eu falo tão depressa. É porque, enquanto os candidatos do Congresso têm até 11 minutos, eu só tenho 15 segundos. A distribuição do tempo aqui é semelhante à distribuição de renda no país. Compare o seu salário com o dos políticos. Para o senhor que é pobre, como eu fui, a democracia que lhe apresentam é uma farsa. Na verdade, o senhor não tem direito a nada a não ser votar. E é só nesse instante que eles se lembram do senhor. Tentam utilizá-lo, tentam mais uma vez enganá-lo. Todos os candidatos que aí estão pertencem a este sistema apodrecido. É um clube do bolinha onde o povo não entra. Seja qual for o vencedor, os outros continuarão no poder. Brasília, beleza de projeto. Cidade construída para os políticos desfrutarem do luxo do Congresso e das habitações funcionais, enquanto o povo que trabalha vai dormir em samambaia, sem onde e sei lá onde. Os candidatos já estão negociando cargos. Um será ministro do outro. Se eu ganhar, nenhum deles participará do meu governo. Se eu perder, não quero cargo nenhum, porque sei que vai ficar tudo como está. Não tenho nenhum apoio da imprensa. Não tenho nenhum compromisso com ninguém. Não me deram nem tempo para expor meu pensamento. Tenho apenas 15 segundos, mas há uma vantagem nisso. Chegando ao poder, sou o único que estará livre para tomar decisões. Se o senhor não está satisfeito com nada a seu redor, com a onda de desordem que varre o país, se o senhor não acredita mais em nenhuma das instituições, se o senhor quer mudar tudo, mas tudo mesmo, o senhor só tem um jeito de conseguir isso.
Pense e descubra sozinho. Se o senhor pensa que algum desses candidatos vai endireitar o país, pergunte aos seus pais ou seus avós se alguma coisa mudou nos últimos 100 anos para quem é pobre. Nenhum deles vai fazer nada, porque estão todos comprometidos até a alma uns com os outros. Como o senhor já deve ter percebido, não tenho nada em comum com isso que está aí. Aliás, discordo radicalmente de tudo. Por isso nunca fui político. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Se houvesse um concurso para presidente da República, nenhum desses candidatos seria aprovado. Aliás, seriam reprovados na primeira prova de português. E se, por acaso, algum deles colasse, seria reprovado na segunda de matemática. São muito mal preparados. Não basta que exista imprensa livre para que a sociedade seja livre. Uma sociedade livre deve ter todos os seus cidadãos alimentados e não metade da população passando fome. Deve ter todos os seus filhos na escola e não milhões de crianças famintas nas ruas. A Assembleia Constituinte levou mais de um ano para fazer a Constituição, gastando o dinheiro do povo. Festa, aplausos e promessas de que tudo ia mudar. E já se passou mais um ano. Mudou alguma coisa em sua vida? Estamos na era do debate. Todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto de que não entende nada. Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Todo mundo acha. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei. Maior que a dívida externa é a dívida do governo para com o povo. É uma dívida moral. O povo paga, inclusive, para ouvir musiquetas e ver sua própria miséria exposta no programa eleitoral gratuito. Pela primeira vez é possível mudar esse quadro. Sendo eu o presidente, acabarão as discussões longas e estéreis. As decisões sairão rapidamente do papel para a prática. Eu darei um exemplo à nação de firmeza e segurança, fazendo reacender no povo a chama da cidadania e da confiança da pátria. Se o senhor pensa que entrei nisto para ficar conhecido e amanhã ser deputado ou ministro, o senhor está redondamente enganado. Se perder, não quero nenhum cargo. E esta é a diferença entre mim e os candidatos. Vivo da minha profissão e não quero fazer carreira política. Atenção! Pela segunda vez eu anuncio o espetáculo. Vai começar tudo de novo. Comícios, músicas e troca de ofensas. Candidatos formidáveis, todos já eleitos. Solução para todos os problemas. Na televisão, claro. Impressionante! Que resistência é preciso ter para aguentar mais de uma hora assistindo a tanta besteira, tanta mentira, tanta farsa. O senhor tem uma excelente oportunidade para se vingar de tudo isso. Na urna. O senhor sabe por que eu digo meu nome no fim de cada... É porque, ao contrário dos outros candidatos, eu penso que o senhor tem o direito de decidir sozinho. Veja ou se compare as mensagens que chegam ao seu espírito. Vote em quem o senhor acreditar. O senhor já percebeu que, em toda parte, meu nome, Enéas, está sendo repetido como símbolo de decisão e firmeza? É porque, antes do meu nome, eu digo tudo aquilo que o senhor gostaria de dizer se estivesse em meu lugar. E vai poder dizer no dia 15. Se, por um milagre, a dívida externa fosse toda paga hoje, 20 anos estaríamos devendo tudo de novo. Ela não é causa, é consequência de uma política desastrosa que jamais veio ao encontro dos interesses do povo. O que falta é decisão. Educar não é só construir escolas, é mudar um comportamento. Sou educador há mais de 20 anos. Já ensinei português, matemática, física, cardiologia para mais de 20 mil pessoas. Eu sei o que fazer com a educação no país. Cai um barranco em São Paulo, seres humanos soterrados, outros desabrigados. Não foi a primeira vez e não será a última, enquanto não mudar o modelo que aí está, onde ninguém é responsável por nada. Comigo haverá autoridade e responsabilidade no país. Crescem as conquistas sociais no mundo capitalista. Ressurge a iniciativa privada no mundo socialista. Nasce uma nova sociedade onde não há mais lugar para esquerda nem direita. Só um caminho a seguir da ordem da verdadeira justiça social. Falando só durante 15 segundos, transmito mensagem tão forte que meu nome é repetido em todo o país. Imagine o que eu farei no poder, trabalhando 14 horas por dia, todos os dias, como sempre trabalhei, tendo 5 anos à minha disposição. É mentira que, para melhorar a condição de vida do povo, basta aumentar a produção. De que adianta produzir muito se o salário não dá para nada? Se continuar assim, chegaremos a ser a primeira economia do mundo. Mas teremos também o maior número de famintos do mundo. A lei eleitoral permite a entrada de um candidato até o último instante. O que eles não previram foi que um estranho entrasse no jogo. Se o senhor Silvio Santos está dentro da lei, ele está certo. Errados são esses congressistas imbecis. O feitiço virou contra o feiticeiro. Não acredite em pesquisa. Pesquisa não elege ninguém. O senhor se lembra o que aconteceu na última eleição para prefeito em São Paulo? Todas as pesquisas apontavam um certo vencedor e o resultado foi inesperado. Será assim também no dia 15. A imprensa, os políticos e os institutos pesquisa falam a mesma língua. Todos fazem parte do universo de hipocrisia e de mentira em que está mergulhada toda a sociedade. É preciso mudar tudo. E o senhor já sabe como. Insatisfação, desesperança,
tristeza, revolta, repugnância por tanta patifaria e discriminação. Sofrimento de todo um povo. Eu sou o único que pode mudar tudo isso. Confiança, entusiasmo, firmeza, vontade, determinação, esperança, um novo modelo de vida. O senhor esperou tantos anos por isto e vai poder obter isto no dia 15. Se o senhor acreditou em mim, proteste isso que é no fim da desordem. No dia 15, respire fundo, enche o seu peito de ar e grite junto com todo o Brasil. A palavra da moda é corrupção, causadora de todos os males. Mas ela não é causa, é consequência de um modelo político-administrativo do tempo do Brasil colônia. Nunca foi diferente, mas pode vir a ser. Depende só do senhor. O cidadão do povo não é burro, pode até não saber ler, mas é um ser humano que sabe pensar, sentir e distinguir o que é falso. Não precisa de ninguém que lhe diga em quem votar. Decidirá sozinho e será uma surpresa. O que fazem os políticos? Conversam, passam anos debatendo. Pra quê? Pra combinar entre eles quem fica com o quê. E o povo pra que serve? Pra votar, é claro. Em quem? Neles. Órfãos 10 anos, morei num barraco de palha num dos bairros mais pobres de Belém. Não via miséria pela janela, ela estava dentro de casa. Passei fome. Hoje, professor de cardiologia no Rio e em São Paulo, tenho formação científica e humanista. O político profissional é um especialista em generalidades. Não sabe absolutamente nada, coisa nenhuma em profundidade. É realmente semi-analfabeto. Aprendeu a trocar favores, a mentir sempre como regra de sobrevivência política. O político profissional muda de cargo, mas faz tudo para continuar no poder. Ontem era governador, deputado, hoje candidato a presidente, amanhã ministro. Mas será sempre um político profissional, simplesmente porque não sabe fazer outra coisa. Este é um país de faz de conta. O Congresso faz uma lei cedendo de 2,5 a 11 minutos para os seus candidatos falarem e 15 segundos para quem não tem nenhum compromisso com os dirigentes da nação. É isto uma democracia? O sindicato dos políticos não existe de direito, mas existe de fato. Eles fazem todas as leis em seu próprio benefício. São os mesmos que, agora, se candidatam à presidência da República. E dizem que vão mudar o Brasil. O senhor acredita nisso? Como deve ser o presidente? O presidente da República tem que ser um homem de coragem, com vontade de aço, capaz de tomar decisões e de não se curvar diante de nenhuma forma de pressão. Algum desses candidatos se encaixa nisso? Quem são os 11 candidatos que aparecem há 6 meses diariamente nos jornais e televisão e que o povo está cansado de ver? São os mesmos políticos de sempre. Cuidado! Se qualquer um deles for eleito, nada mudará no Brasil. Surge agora comigo uma nova política, fundada na restauração da autoridade em todos os níveis e no fim da desordem. Política deixará de ser sinônimo de incompetência e falsidade. Ninguém aguenta mais. A desordem impera no país. Desordem política, administrativa e econômica. A desordem estimula o que de pior existe no ser humano. A ganância, a corrupção e a desonestidade. Uma sociedade cheia de ódio, de violência e de desconfiança. Por que só tenho 15 segundos? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Quando uma ponte cai, o engenheiro é o culpado. Quando o doente morre, o médico é o culpado. Quando o país está falido, o povo passa fome, quem são os culpados? É claro que são os políticos. Tem algum deles ainda o direito de querer ser presidente da República? Sou professor de cardiologia. Registrei no 2º ofício, em Brasília, um documento afirmando que, se não for eleito, não serei candidato a qualquer outro cargo em nenhum escalão do poder. Nunca fui, não sou e não serei político profissional. Eles têm todo o tempo do mundo para enganá-lo. Nós temos só 2 minutos para alertá-lo. Será que, para ser democrata, tem que falar sempre mansinho, devagarinho, dando a impressão que não tem convicção sobre coisa alguma? Eu tenho convicções. Eu sei que o meu, o seu, o nosso país está afundando. Quanto mais se desnacionaliza o Brasil, mais se quebram as indústrias, mais aumenta o desemprego. Quanto mais nós investimos em nós, no homem brasileiro, na indústria nacional, mais emprego haverá. Nenhum outro caminho existe. Eu acredito nisso, Jô. Dentro de cada político, dentro de cada médico, dentro de cada cidadão, lá dentro, no fundo, no cerne, há um ser humano. Essa história do jeito é bom ou mal, isso não existe.
Isso é conversa de quem é extremamente ignorante. Não há bondade nem maldade absolutas. O indivíduo é uma mescla, é uma mistura. E bondade ou maldade, uma coisa ou outra, eclode, emerge, vem à tona, na dependência do estímulo externo. Só o conhecimento liberta o homem. Só através do conhecimento o homem é livre. E em sendo livre, ele pode aspirar a uma condição melhor de vida para ele e todos os seus semelhantes. A minha mensagem é positiva, é de que o homem tem que saber, conhecer. Em conhecendo, ele é livre. Muito obrigado a todos, meus amigos. E meu nome é Enéas.